Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, pedimos tua bênção, tua luz, tua proteção, para que nós possamos conduzir essa sessão com segurança, tranquilidade. Toda a tua bênção, a tua luz é necessária para nós, para nos fortalecer, para que nós possamos acolher nossos irmãos que estão na escuridão, né? Falar, na verdade, dos mortos, para o povo entender que são esses mortos, são espíritos perdidos, confusos, que já estão aqui aguardando para serem acolhidos, em nome de Deus, claro. Vamos refletir, vamos ficar um minuto de silêncio para serenar nossa mente, nosso coração, para começar com chave de ouro essa sessão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje vamos falar sobre obsessores. Uma batalha espiritual entre a escuridão e a luz. Vamos tentar entender como funciona isso, essa obsessão. Obsessores, uma batalha de luz e trevas. Existe uma intensa atividade permeando o universo físico e espiritual. Forças e energias espirituais influenciam a vida dos vivos, muitas vezes de forma negativa, provocando comportamento e atitude negativas, criando uma atmosfera densa de ódio e desespero. Esses espíritos, os mortos, estão ligados aos vivos e distantes da luz divina. Vivem só para isso. Estamos falando dos obsessores. Se pudéssemos enxergar o mundo espiritual como vemos o universo físico, perceberíamos um grande número de espíritos passando por nós a todo instante, em nossas casas, no trabalho e mais diversas atividades, interagindo e atuando junto ao mundo dos encarnados. Na Terra existem inúmeras forças espirituais, e nem todas com boas intenções. Na verdade, segundo a literatura espírita obtida até os dias atuais por meio de psicografias, mensagens e contatos mediúnicos, o plano de evolução espiritual em que se encontra o nosso planeta eleva o ser ao local de expiração, no qual se concentra um grande número de espíritos vibrando nas baixas frequências. Esses espíritos vivem imersos em correntes energéticas e emocionais de ódio, raiva, egoísmo, amor não correspondido, entre outras emoções, e estão de tal forma presos ao plano físico que muitos acreditam ainda estar em seus corpos carnais. Assim, vivem próximos das pessoas com as quais um dia conviver, afastando-se dos planos espirituais mais elevados e atrasando sua reencarnação. Entre esses espíritos, ainda existem aqueles que têm a consciência de que estão mortos e que não habitam mais um corpo físico. Mas como ainda estão presos às vibrações mais baixas do mundo espiritual, realizam ações que visam prejudicar
os vivos e atrapalhar ao máximo a vida e a evolução espiritual de suas vítimas encarnadas. Esses espíritos são o que chamamos de obsessores. Nós estamos falando sobre obsessores dos espíritos, dos mortos, mas também na Terra, os humanos também são obsessores. Aquele tem raiva, inveja um do outro, também são obsessores. Ali foi feito um resumo e agora nós vamos ver passo a passo cada tipo de obsessor, como se comporta. Como são esses obsessores que às vezes acham que eles mandam em nossas vidas. Também aqui na Terra tem muito que acha que manda em nossas vidas, tentando nos derrubar ou dizendo não, faz assim, faz assado. E lá no outro lado não é quase nada diferente. Então nós vamos começar a entender cada caso, cada tipo de obsessor. A obsessão nasce, sim. Eles nascem de diversas formas. Sua sensibilidade à luz divina foi embrutecida pelo tempo e por sua natureza moral. Eles ficam estagnados num círculo vicioso e intenso, e é raro se esquecerem quando e por que tudo começou. Na maioria das vezes, estão tão cansados e vivem há tanto tempo nessa condição de escuridão que não sabem mais como caminhar em direção ao esclarecimento e à luz de Deus, necessitando assim de toda ajuda que lhes possa ser fornecida. É fácil para nós imaginarmos o surgimento de tais obsessões pelo caminho do ódio. Afinal, sabemos do que os homens são capazes quando tomados pela raiva descontrolada. Mas também surgem obsessões até mais graves em virtude do amor. O amor gera corrente que, unidas a outros sentimentos, egoísmo, apego, carência afetiva intensa e falta de autoestima, podem produzir obsessões. A revolta, a dor, a raiva podem mudar a energia do amor. Basta que exista um grande apego alimentado por um forte egoísmo, gerado num coração que viva uma grande carência, e teremos um espírito que sentirá uma grande dificuldade de se separar dos seus entes queridos. Como o amor e o ódio estão separados por uma barreira quase invisível, em algumas oportunidades imaginamos que um espírito está com ódio, quando na verdade ele pode estar escondendo a dor de um amor não correspondido, ou até mesmo pode ser uma entidade que ainda quer manter o apego que tinha em vida, agindo de forma a manter a outra pessoa presa ao círculo de sentimentos que demonstrava quando o espírito estava encarnado. De todas as formas de obsessão, a gerada pelo amor é a pior de todas, pois aquele que ama sequer pode imaginar ou aceitar que, na verdade, está atrapalhando seus entes queridos. Ele acredita estar ajudando-os, supondo que não poderiam viver sem sua presença e auxílio. A relação entre o obsessor e suas vítimas é variada e segue por caminhos tortuosos, mas que, inevitavelmente, levam à degradação física e moral do obsedado, o que, por fim, pode levar à vitória do espírito obsessor. Entre as formas conhecidas de obsessão, vamos a seguir analisar as maneiras de ataque. Como já falamos, tá? Vocês podem perceber como funciona aqui na Terra, mas no outro lado também seria estilo da mesma forma. Quando é uma obsessão por amor, é a pior. Porque às vezes ele acha do outro lado que ele está ajudando o vivo. Não, está atrapalhando. Pegamos casos aqui em exorcismo que o rapaz acompanhava a moça já de outra vida. Que em outra vida essa moça ela deu atenção. Quando ela estava em outra vida ela deu atenção para esse rapaz. Defeituoso. Torto, coitado. Então ele veio, procurou ela, ele encontrou ela nessa vida, mas ainda ele estava na vida passada. Ele começou a seguir ela.
No começo até ele estava ajudando um pouco, depois começou a atrapalhar. Ele achava que estava ajudando ela, mas estava atrapalhando. E ele chorando, não queria sair perto da moça, esse espírito, porque essa moça ela foi grande amor da vida passada dele. Ele não queria largar dela, não queria se desprender dela. Claro, nós com o nosso conhecimento, nossa experiência, a gente foi conversando, foi convencendo-lo que o lugar dele, ele tinha que caminhar na luz, não ficar como obsessor. No final, conseguimos convencê-lo e mostramos. Aí ele entendeu que realmente estava atrapalhando essa moça, essa humana aqui na Terra. Aí ele percebeu realmente. Daí ele aceitou e seguiu em frente na luz, que ele devia ter seguido em frente. Claro, aquele efeito ele tinha, porque ele achava que ainda tinha o corpo. Daí ele percebeu que a bênção de nosso Pai, o perdão do nosso Pai, ele voltou ao normal. Então, nosso trabalho, quando fizemos exorcismo, é tentar acolher aquele morto e orientá-lo quando ele está perdido. E aqui nós vamos ver vários tipos de obsessão. O ataque das trevas, partindo do que observamos até o momento. Percebemos que as obsessões são as ações que influenciam os vivos, estimulando reações e semeando a discórdia e o ódio, nascido da força exercida pelos espíritos inferiores. Eles influenciam maleficamente como demônios, mortos da escuridão. E assim como ocorre nessas histórias, as formas de obsessor a atuar também são sutis e intocáveis, e só após muito tempo é que se tornam evidentes. Mas podemos dividi-las da seguinte forma: obsessão simples. O espírito obsessor, por meio da sua vontade, motivado pelos mais diversos sentimentos, exerce uma persistência férrea que resiste à reputação, influenciando em todas as áreas da vida da sua vítima, provocando a ira de pessoas próximas, atrapalhando seus relacionamentos, atuando por meio de sugestões de pensamentos que vão contra a forma habitual da vítima agir. Na maior parte das vezes, com o auxílio da autoanálise e do bom senso, a vítima afasta esses pensamentos ruins e retoma o controle da sua vida. E quando esse tipo de ataque é detectado, cabe ao obsedado confiar no caminho espiritual e fazer sua vida um exemplo de luz e de dedicação pessoal, pois dessa forma afasta a chance de novos ataques. Procurando praticar o bem, ele estará pautando sua vida de acordo com os ditames dos grandes mestres e livrando-se da ação do obsessor. Obsessão-fascinação. Esse tipo de obsessão é das mais difíceis de quebrar. Isso porque a vítima não acredita que está sob efeito de qualquer força negativa. Na verdade, algumas vezes ela julga que é a única que não está obsedada, enquanto todos à sua volta estariam. Neste caso, o espírito obsessor vai se inserindo discretamente e ganhando espaço na vida do obsedado. Como uma planta daninha, vai se enraizando, plantando desconfianças e medos, manias e desejos, até o ponto em que se instala definitivamente. A pessoa estará de tal forma envolvida que quase de uma forma de simbiose psíquica, que caso se concretize, tornará ainda mais complexa a situação. Nesse caso, o bom senso e a autocrítica se esvaem, e a pessoa precisa de uma imensa ajuda espiritual, do mais alto nível, para superar o assédio dessa forma maligna. Às vezes, a obsessão leva a delírios, nos quais o obsedado acredita ser uma pessoa com uma missão divina, e pode até perder a razão, tornando-se um esquizofrênico, afastando-se do convívio social e, com o tempo, precisando de ajuda psíquica, internação. Vocês já perceberam, nós temos dois modelos. O simples é um pouco mais tranquilo, menos complicado de convencê-lo e enviá-lo para a luz. Mas o outro, ele começa com ego, achando que é ele. Então é mais difícil você convencê-lo, dizer que ele tem um obsessor nele, que tem que ser tratado. Todos os casos, nós temos
sempre nos apegarmos a Deus, a lei divina, é lá que nós vamos ter todas as respostas e ajuda. Claro, no final nós vamos falar quem pode ajudar nesses casos. Obsessão, subjugação. É uma forma de obsessão na qual a vítima encarnada, vivo, está sob domínio completo de uma força desencarnada. Quando esse tipo de obsessão ocorre, vendo as pessoas apáticas, como se estivesse sonâmbulo, tendo vontades que não estão em desacordo com a sua personalidade, e até afastando pessoas próximas que as critiquem ou que questionem suas novas atitudes. O espírito obsessor não toma o lugar do espírito encarnado no corpo do obsedado. O que ocorre é uma supressão da vontade da vítima, por meio da supremacia da vontade do obsessor. Embora seja facilmente detectável, a sua cura exige uma mudança vibracional do obsedado, o que envolve uma grande disciplina moral e aproximação aos seus ensinamentos e dogmas da doutrina espiritualista, de forma que leve o espírito obsessor a compreender sua falta e buscar o caminho da luz divina. Auto-obsessão. Mas ainda existe aqueles que, mesmo desencarnados, estão obsedados e, o pior, por exemplo, mesmos. Tais espíritos acreditam serem pessoas que sem valor e não se perdoam pelos erros que acreditam terem cometido em vida. Eles acham que jamais poderão receber a luz divina e reingressar na vida reencarnatória, pois estão presos a uma neurose espiritual tão intensa que os cega a tudo à sua volta. Em grande parte das vezes, inflige a si mesma e os mais diversos castigos, e mesmo quando recebe a ajuda de outros espíritos e das almas iluminadas, eles argumentam que seus crimes são imperdoáveis e anseiam por castigos que possam purificá-los. Vive acreditando que são indignos de qualquer perdão. Mas a luz cura. Não existe como tratar a obsessão sem o apoio e o interesse de todas as pessoas envolvidas no caso. É necessário envolvimento espiritual e a pessoa para que tanto o obsessor quanto o obsedado se vejam livres das amarras que os prendem, de forma a alcançarem a luz e a liberdade. Como a obsessão é um processo de profundas raízes espirituais, e é preciso tomar cuidado e não agir solitariamente para debelar o problema. E é sempre necessária a presença de um grupo que realmente considerável de médiuns, e o tratamento deve ser feito de preferência em um centro espírita ou outro local especializado na prática de cura espirituais. Nós já vimos mais outros itens, né? O subjugado. Ele acha que o povo estão julgando ele, que ele está certo, que ele não tem nada. Com o ego dele, ele não percebe que o obsessor está atrapalhando e está imbuindo na mente dele, querendo influenciar ele, dizendo: olha, os humanos estão te julgando. Você não é assim. Para a pessoa não aceitar ajuda e não perceber. O outro seção sobre obsessor. Quem é esse alto? É um morto. Que ele fica se subjugando, que não tem perdão, não tem isso, não tem aquilo. Porque, na verdade, quem é o culpado? São os religiosos que colocam na mente do ser humano
Se ele fizer algum pecadinho, alguma coisa, ele nunca mais terá salvação. Então ele fica se auto-julgando lá de lá. Se algum espírito chega a dizer para ele, não, nós podemos te ajudar. Não, eu quero ser castigado. Eu não tenho a salvação, não tenho isso, aquilo. Porque saiu da terra com esse conhecimento de fariseus, como diz Mateus, né, 7, versículos 7, 8 e 9, que Cristo fala. Esses fariseus criam modismo, criam normas, criam algo que não existe para chegar imbuir na mente do ser humano que está fazendo tudo errado, mas que foi Deus que falou. E às vezes aquele religioso criou aquele perfil, aquela tradição mentirosa, mas disse que foi Deus. Está lá em Marcos 7, versículo 7, 8 e 9, que ele diz que Cristo fala que esse assunto criam normas, leis, tradições e dizem que foi Deus que criou toda essa mentira. Ele chama esse povo de fariseus, de mentirosos. Daí nós temos também, falando sobre o assunto da cura do obsessor. Para fazer a cura do obsessor tem que ser uma equipe conhecedora, que tenha o domínio. Não é qualquer religioso que faz exorcismo. A maioria tem medo, se borra de medo quando se fala exorcismo, porque nunca tiveram conhecimento, nunca tiveram acesso à verdade. Assiste filmes mentirosos. Claro, o filme está aí para ser feito para o povo colocar medo no povo, o povo ir lá assistir esse filme, porque eles querem ganhar dinheiro. Mas se aqui na Terra nós aprendêssemos pelo menos 10% da verdade, ninguém ficaria enlouquecido lá de lá, querendo se automutilar porque acha que ele tem pecado, tem isso, aquilo. Se passa um anjo, uma santa alma, porque tem um pouco de conhecimento, diz, opa, eu aceito sim o acolhimento. Eu quero ir para a luz. Mas como não tem esse conhecimento da verdade, fica se mutilando. E muitos têm obsessor, mas não quer acreditar. Quando eu falo esse nome, demônios, por que eu falo esse nome? Afirma um pouco a mentira dos religiosos. Essas almas não são demônios. São mortos, perdidos, confusos na escuridão, que às vezes querem ajuda. Claro, alguns vêm fazer maldade porque o ser humano vivo mandou ele fazer maldade. Deu uma cachaçinha, né, fez a demanda, vai lá, derruba aquele meu amigo ali, que não é meu amigo, quero que ele perca o emprego, quero que aconteça isso, assado. E ali, no caso também, como nós falamos, o pior obsessor é o obsessor do amor. Às vezes ele não quer perder, ele às vezes não quer aceitar que se achou rejeitado. Como acontece aqui na Terra, né? Muitos matam o outro porque é rejeitado no amor. Fez entender, não deu certo, não deu. Vamos seguir em frente. Assim no outro lado. Então, nós da Mãe Aparecida Lar e Acolhimento, Hospital das Almas, nós estamos aqui para acolher os mortos, ajudá-los, orientá-los e enviar para a luz. Estamos aqui para isso. Tem alguém que tem um dom, que o nome correto, digamos em latim, é médium, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los, orientá-los. Mas não quero trabalhar porque ainda lá fora eles falam muita besteira. Não há necessidade de vir trabalhar, pelo menos entender como se trabalhar. Opa, encostou alguém em mim. Parei, sai daqui. Tu viu uma vela acesa? Não estou trabalhando então. Se afasta de mim. Se não, vou te pôr na gaiolinha, vou te prender.
É isso, quem vem aqui aprende a realidade, como trabalhar com os mortos, que vem a vezes nos atrapalhar. Claro, muitos, quando vê que nós temos o dom, eles vêm pedir ajuda. Só que nós não podemos todo instante ajudá-los. Nós também temos que preservar o nosso tempo de vida. Porque pense, nós ficar só ajudando o morto. E quando nós vamos buscar nosso ganha-pão, pensar nossa vida, pensar nosso dia a dia. Então devemos sim tirar pelo menos um dia por semana para acolher esses mortos e enviá-los para a luz. Eles precisam de nós. Aí vem um religioso e diz que são demônios. Às vezes está ao redor dele, o pai, a mãe, os avós ao redor dele, ele chama esse nome. Chama esse morto de maldoso. Que o significado do demônio, de Satanás, é o oposto, é aquele que faz o mal. Não é que existe o demônio, nunca existiu, porque só foi feito um desenho dele. Foi criado um desenho. Para que mais demônios, às vezes, do ser humano, um que quer derrubar o outro, um quer passar a perna no outro? Aí nós ficamos julgando os mortos. Só que, claro, nós temos que nos proteger e deixar bem claro para esses mortos. Nem todo dia nós podemos ajudá-los. E são coitados, estão perdidos, confusos. Essa é a pura verdade. Então nós aqui, membros do Lar Mãe Aparecida, nós estamos aqui para ajudá-los, acolhê-los, não expulsá-los. Claro, se ele vier fazer artezinha, como já fizemos, a gente vai pôr na gaiolinha, vai prender, vai mandar o anjo, o Miguel, o arcanjo, a Carme, o Chico, levar lá no umbral, deixar uns 60 dias para eles refletir no cantinho que estavam fazendo maldade. Até eles entenderem que estavam fazendo maldade e aceitar o perdão e a luz. Expulsar é fácil, mas não é a nossa missão. Nossa missão é acolher. Alguém queira falar alguma coisa? Querem completar alguma coisa? Alguém? Não? Tudo ok? Bom, hoje é dia 4 de maio de 2026, Joinville, Santa Catarina.